Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Hoje vamos falar dos infortúnios ocultos. De uma certa forma, eles existem na vida de cada pessoa. Cada pessoa carrega suas dores, carrega os seus sofrimentos, cada pessoa tem os seus problemas, cada um tem as suas angústias, os seus traumas, as suas tristezas, as suas decepções. E de alguma forma, todo ser humano é um espírito que traz os infortúnios ocultos. Cada um tem a sua dor. E não adianta a gente considerar que existem dores maiores para uns do que para outros, porque somente uma pessoa que passa por uma experiência ela é capaz de dizer o quanto isso a afeta. Obviamente que existem coisas que são muito dramáticas na existência humana, existem sofrimentos que são muito evidentes, de que são grandes e profundas dores, grandes infortúnios, mas como a gente vai avaliar a sensibilidade de cada pessoa? Existem pessoas que perdem tudo e nem por isso elas se sentem profundamente abaladas, enquanto outras podem até pensar em perder a vida. E naturalmente vai aqui sempre ao nosso bom senso em avaliar as dores que nos são próprias e não supervalorizá-las. Porque muitas vezes com esse argumento de que somente nós sabemos quais são as dores que nós sentimos, nós temos uma tendência a supervalorizar o nosso sofrimento, não reconhecendo que existem experiências mais difíceis, mais dolorosas do que as nossas. De qualquer forma, as pessoas tendem a ser muito generosas umas com as outras quando tem fatos assim muito evidentes de sofrimento, como Kardec trouxe nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que nós estamos analisando, que intitulou Os Infortúnios Ocultos. Aqui ele diz assim que nas grandes calamidades a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Ou quando nós ficamos sabendo que algo muito triste aconteceu com alguém, nós somos propensos a uma solidariedade maior. Mas da mesma forma que nessas grandes calamidades nós nos movimentamos, ou quando nós sabemos de algo triste que aconteceu com alguém que nós gostamos e nós nos solidarizamos, existem então aquelas situações que passam desapercebidas. Existem as misérias que as pessoas não percebem, não reconhecem, porque as pessoas estão escondidas, não mostram as suas necessidades, as suas limitações, assim como existem pessoas que estão passando por grandes sofrimentos interiores, grande dor emocional, grandes infortúnios na sua vida moral, e nem por isso as pessoas se solidarizam, porque nem chegam a conhecer essas grandes dores. Esses também são os infortúnios ocultos que passam desapercebidos. É muito comum nos nossos dias, nós vemos isso até nas redes sociais, as pessoas se reportando de que temos que ter cautela, cuidado ao lidar com as pessoas, porque nós não sabemos as dores que elas carregam. E nos nossos dias isso é uma grande verdade. Todas as pessoas parecem estar muito sobrecarregadas, muito atribuladas, com muitos sofrimentos, muitas dificuldades. E isso por si só já seria um alerta para todos nós, para pensarmos que talvez tenhamos que ter atenção para esses infortúnios ocultos também. Kardec, para ilustrar qual seria a atitude mais nobre que o ser humano deveria adotar em relação aos infortúnios ocultos, traz uma belíssima história que, não sei se é da criação dele próprio, Kardec, ou se foi de algum espírito que a escreveu. Naturalmente, não significa que este personagem que ele traz nessa bela história seja uma pessoa real, mas ela é o símbolo de muitas pessoas que agem assim, ou ela é a representação de muitas pessoas que se comportam dessa forma, as auxiliam sem trazer em evidência essa sua ação. E isso tem muita relação com o que nós falamos no vídeo anterior, falando a respeito então da mão esquerda não deve saber o que faz a direita, a partir daquela análise da passagem do Evangelho em que Jesus traz essa lição mesmo. Mas vamos ouvir um pouco dessa história, porque ela traz grandes ensinamentos. Kardec iniciou a história assim, olha: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados,
seguida de uma jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhada de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Fala-se de uma época em que a realidade ali social das pessoas não tinham os benefícios que hoje tem aqueles que têm algum tipo de segurança social aí pelas instituições públicas. Mas nós sabemos que existem pessoas que passam por essas situações atualmente, que muitas vezes passam por longos períodos de carência, de sofrimento e não conseguem ter um anjo tutelar como esse. Isso nos inspiraria a pensar o que mais poderia ser feito, não é? Pensarmos em auxiliar essas pessoas de uma forma mais direta, de uma forma em que nós mesmos poderíamos fazer assim como essa mulher. Talvez não tenhamos a força moral dela, mas é bem provável que nós poderíamos, e é muito plausível isso, de que nós poderíamos ajudar as instituições que socorrem as pessoas. Isso já seria uma parte significativa. Mas o que se destaca disso, que é colocado nessa primeira parte da história, é a forma em que as coisas são apresentadas aqui na forma ali da doação. Ao dizer que as palavras, são dadas de uma forma que fazem com que as pessoas aceitem aquilo sem se sentirem constrangidas. E é esse o cuidado que sempre nós temos que ter ao ajudar alguém. Não fazer a pessoa se sentir mais infeliz ainda por estar sendo auxiliada, e pelo contrário, sentir feliz porque alguém se importa com ela. E aí ele prossegue dizendo: graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome, irão à escola suficientemente agasalhadas, e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre eles adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Tem pessoas que criticariam muito essa imagem dessa pessoa fazendo beneficência, principalmente nos nossos tempos, em que há muito conceito sobre o que seria realmente necessário fazer para tirar as pessoas de situações tão precárias, abandonadas, tirar as pessoas da pobreza. Tem todas as teorias aí sociais, que todas têm o seu valor, mas o fato é, quando alguém está sofrendo, não dá tempo de mudar a estrutura da sociedade. Alguém tem que socorrer imediatamente as pessoas. Alguém tem que fazer o bem, que muitas vezes é desprezado por muitos pseudo-intelectuais que veem nesses gestos que recebem de nós e de outros cristãos o nome de caridade, como apenas um recurso para que a pessoa tenha sua consciência aliviada por possuir algo que os outros não possuem. Mas não é bem assim. Muitas vezes as pessoas fazem esse bem porque elas sentem que é sim o seu dever agir dessa forma. E nós não devemos jamais permitir que esses nossos impulsos generosos nos impeçam, por exemplo, de continuar agindo por uma sociedade mais justa, em que as pessoas tenham os seus direitos respeitados e assegurados.
A reivindicação social pelos direitos de cada pessoa não exclui a generosidade do coração, porque só é ela que realmente socorre naqueles momentos em que, do ponto de vista social, nem vale mais a pena socorrer, que do ponto de vista social seriam casos perdidos. É somente o sentimento de amor que faz reconhecer que aquele que está na extrema situação, na mais abjeta do ser humano, é que possa ser realmente socorrido. Porque muitas vezes essa visão muito utilitarista das pessoas, de querer sempre dar a elas apenas porque é um direito, porque elas são capazes de produzir, porque elas poderão socialmente participar, muitas vezes é apenas discurso na boca dessas pessoas, porque na prática elas não fazem nada para aliviar o sofrimento de alguém. Então, criticar a caridade é muito fácil, mas mudem então as estruturas, porque essa caridade não vai ser mais necessária. Trabalhem para modificar as coisas realmente, porque então essa caridade não será necessária. Mas enquanto as coisas não mudam, as pessoas que passam fome, que passam necessidade, precisam ser socorridas. Ainda que no nosso ponto de vista elas não mereçam, ainda que sejam, como dizem hoje, são pessoas vagabundas, preguiçosas, que não querem trabalhar. Todo ser humano tem direito às coisas fundamentais que mantêm a sua vida. A água limpa, água potável, comida adequada, saborosa, abrigo, agasalho, condições dignas de sobrevivência. Enquanto a sociedade, o Estado não fornece isso, passar indiferente aos sofrimentos dessas pessoas é não ter compreendido o fundamento da condição humana, que é pensar na dor do outro e pensar o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. E na história, prossegue assim, dizendo, olha, por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. É o grande poder do exemplo. Pais que realizam obras em favor dos necessitados inspiram nos filhos essa mesma prática. Pessoas que têm o respeito pela condição de sofrimento do outro estão inspirando nos seus filhos essa condição também. Veja bem, inspirando e não determinando. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Não é justo em que sentido? Porque a mãe quer ter o mérito? Não, porque a filha não terá tido resultado daquilo que ela está fazendo, porque ela apenas repassa algo que ela ganhou. Ela não está realmente se despojando de algo dela em favor do outro. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesmo. E aqui vem essa ideia de que o importante não é o quanto nós damos, não é o que nós estamos fazendo, se vai mudar definitivamente a realidade de alguém, mas algo que parta de nós, algo que efetivamente seja da nossa renúncia, daquilo que nós temos, daquilo que nós dispomos, e não precisa nem ser bens materiais. O nosso tempo, que é algo tão valioso, tão precioso na vida, quando doado em favor do outro, tem um grande e significativo valor. E é assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Quem importa? Porque, na verdade, o que determina o valor das nossas ações não é tanto pelas crenças que nós temos sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade espiritual, mas efetivamente nosso sentimento em relação ao próximo. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e a da sua própria consciência.
Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, diz-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. A frase do personagem termina em não contes a ninguém, ou seja, ela diz para aquela mulher que procura ela na casa dela, não conte para ninguém que eu te ajudo, deixe as coisas do jeito que estão, só entre nós. Aqui, terminando dizendo assim, ó, assim falava Jesus, é o texto de Kardec que se encerra, porque fechou aspas aqui, dizendo que esse é o princípio do que Jesus ensinou naquela passagem que nós analisamos, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita ou o que dá à direita. Ou seja, o bem que nós fazemos não precisa ser alardeado, não deve ser alardeado. Ele deve ser feito pensando sempre no bem daquele que está recebendo. E isso vale para aquilo que nós fazemos nas nossas relações, quando ajudamos um amigo, quando silenciamos na falha de alguém, quando nós sabemos desculpar as pessoas com as quais nós convivemos e não ficamos falando desses conflitos, desses problemas com as pessoas. Isso também é uma forma de caridade, isso é uma forma também de auxiliar alguém que está num momento difícil, porque quando erramos, nós estamos em momentos difíceis. Quando nós criamos dor e sofrimento para alguém, nós estamos gerando infortúnios, nós estamos gerando sofrimento para nós e para as outras pessoas. Dessa forma, então, ter silenciado quando nós erramos, aqueles que assim o fazem, estarão ali nos beneficiando, estarão nos ajudando com a sua discrição, com a sua atitude de não exaltar os nossos erros. Isso também podemos nós fazermos. Quando alguém nos agride, nos ofende, nós não ficarmos contando para todo mundo o que essas pessoas fizeram. Isso também é uma forma de caridade, é uma forma também de auxiliar essas pessoas. Obviamente que há momentos que nós temos que nos defender daqueles ataques, das situações que as pessoas possam fazer de uma forma maldosa contra nós. Mas que ainda assim saibamos fazer de uma forma pacífica, de uma forma a não destacar o mal que essas pessoas possam ter criado. Eu convido então neste instante para a nossa prece em agradecimento a Deus, pedindo ao Pai que nos dê a força para superarmos os desafios de nossa existência, Senhor. Amplie no Senhor a nossa compreensão, o nosso entendimento de vossas leis. Que possamos todos nós, Senhor, nas nossas experiências, sempre oferecer o melhor de nós mesmos em favor do nosso próximo. Que nesses dias, Senhor, em que tantas pessoas se encontram cansadas, se encontram desanimadas e abatidas, que possamos, por nossa vez, reunirmos as nossas forças e, através de nossa fé, Senhor, levarmos de alguma forma palavras positivas, ações que ajudem na solução dos problemas e dos conflitos que vivenciamos e presenciamos. Que o Senhor possa nos abençoar a todos e nos fortalecer. Possam os espíritos amigos, benfeitores generosos, nos inspirarem e nos auxiliarem nessas realizações. Nós pedimos, Senhor, pela paz no mundo, pela paz entre os povos, entre os grupos que guerreiam, que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas, Senhor, e possam encontrar o caminho da paz para a solução dos conflitos. Permite, Senhor, que assim seja. Graças te damos, Pai. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continuem nos acompanhando aqui no canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Um grande abraço a todos e até a próxima.